Olá, voltei, eu, os meus dentes, os meus mini acessórios, meus corações, meus anéis. Então, continuando com a leitura do livro Princípios de Economia, quinta edição. Os professores Carlos Roberto Martins Passos e Otto Logano. Tá? Então, eu estou finalizando hoje, tá, gente? Lembrando que eu estou lendo... Só deixa eu dar uma olhada aqui. Eu estou finalizando a parte 1 também, tá? Então, hoje eu finalizo a parte 1, Introdução aos Problemas Econômicos, capítulo 2, Questões econômicas fundamentais decorrentes do problema da escassez e de necessidade de escolha. E hoje eu vou finalizar essa parte 1 e o capítulo 2 com os exercícios. Então, hoje é exercícios. Né? Então, vamos lá. Para quem tem o livro, né, o gabarito está lá no final do livro. Então, vamos lá. Exercícios, questões. As respostas podem ser encontradas no final do livro. Número 1. Por que a questão o que e quanto produzir é um problema em qualquer sociedade, qualquer que seja sua organização política? Então, a questão o que e quanto produzir diz respeito aos bens e serviços e à quantidade de cada um que a economia deve produzir. Entretanto, qualquer que seja a sociedade e sua forma de organização política, não existem recursos produtivos, terra, trabalho, capital e capacidade empresarial em quantidade suficiente para produzir a quantidade de cada bem e de cada serviço desejada por todos os membros da sociedade. Como não se pode produzir a quantidade de cada bem e cada serviço desejada pela sociedade, escolher mais de um bem ou serviço significa menos de outros. Por essa razão, cada sociedade deve escolher quais bens e serviços serão produzidos e em que quantidades. Número 2. O que uma curva de possibilidades de produção mostra? Uma curva de possibilidades de produção é um exemplo teórico da realidade da escassez e do problema dela decorrente, que é o problema da escolha. Ela mostra as combinações máximas de dois bens. Desculpa, gente. Ela mostra as combinações máximas de dois bens que a sociedade pode produzir com um pleno emprego de todos os recursos e com determinada tecnologia, supondo-se que a quantidade de recursos e a tecnologia permanecerão constantes. Ela também mostra em que situações se deve desistir de um bem, a fim de liberar recursos suficientes para se produzir uma quantidade adicional de outro. Eu estou meio perdida aqui. Número 3. Esta questão e a próxima baseiam-se nos dados do quadro mostrado a seguir. Alternativas de possibilidades de produção. Alternativas de possibilidades de produção. Então, nós temos o bem X, o bem Y e o ponto. Bem X 0, bem Y 1000. Ponto A. Bem X 100,
bem Y 950, ponto B. Bem X 200, bem Y 850, ponto C. Bem X 300, bem Y 700, ponto D. Bem X 400, bem Y 400, ponto E. Bem X 500, bem Y 0, ponto F. Tá? Então, pede-se, letra A, desenhar a curva de possibilidades de produção, representando o bem X no eixo horizontal. Tá? Então, aqui está a curva de possibilidades de produção. Tá? Aqui é o bem Y em unidades, bem X em unidades. E essa é a curva de possibilidades de produção. Aqui os professores botaram ponto H, lembra? De referente a desemprego. Tá? Letra B. Informar o custo de oportunidade de se passar do ponto C para o ponto D. Então, o custo de oportunidade de se passar do ponto C para o ponto D é de 150 unidades do bem Y. Tá? Que é 850 menos 700, que vai dar 150 unidades do bem Y. Tá? 850 menos 700, 150. Então, vamos lá. Número 4. Suponha que a economia esteja operando em um ponto com uma combinação de bens, tal que a produção do bem X é de 200 unidades e a produção do bem Y é de 400 unidades. Chamemos o ponto formado por essas duas combinações ponto H. Suponhamos então que a economia passe do ponto H para o ponto B, com uma combinação de 950 unidades do bem Y e 100 unidades do bem X. Observe que a economia está produzindo mais do bem Y e menos do bem X. Isso não significa que o ponto H é um ponto de eficiência produtiva, embora ele seja chamado ponto de desemprego e de ineficiência. Então, é o mesmo gráfico aqui, tá, gente? O ponto H é 200 unidades no bem X e 400 unidades no bem Y, tá? É isso aqui o ponto H, tá? E o ponto B é esse aqui, 100 unidades do bem X e 950 unidades no bem Y, tá? Então, qual é o gabarito? Eu vou ler a resposta dos professores, tá? Então, é o seguinte. Eficiência produtiva significa que aumentos na produção de um bem só serão possíveis mediante a redução da produção de outro. O ponto H não se enquadra nessa conceituação. Podemos nos mover de H para C, D ou E. Todos esses movimentos são possíveis e obter ganhos na produção do bem X sem que haja perda na produção do bem Y. Segue-se daí que o ponto H é o ponto de ineficiência produtiva e de desemprego.
O fato de que o movimento de H para B traz ganhos na produção do bem Y e perdas na produção do bem X não implica necessariamente a obtenção dos mesmos resultados se nos movermos de H para outros pontos, tá? Então, o ponto H, ele não é eficiência produtiva, ele é ineficiência produtiva, ele é desemprego, tá? Então, aqui eu fiz a mão, né? Ponto H e o ponto B, que é o ponto B do gráfico aqui, tá? Porque o ponto B, sim, é considerado eficiência produtiva, tá? Lembrando o que é eficiência produtiva, tá? Eficiência produtiva. Sempre que aumentarmos a produção de um bem e tivermos de reduzir a produção de outro bem, tá? Houve um aumento na produção do bem Y e uma diminuição na produção do bem X. Então, neste exemplo, houve um aumento na produção do bem Y de 400 para 950. Esse aumento de produção só ocorreu com a diminuição da produção do bem X. Tá? Saiu de 200 para 100. Ou seja, parte dos recursos, parte das terras destinada à produção do bem X foi desviada para a produção do bem Y. Tá? Isso é eficiência produtiva. É você abrir mão de uma parte de um bem em prol de outro bem. Tá? Certinho? Então, vamos para o número 5. Como o sistema de preços resolve o problema sobre o que e quanto produzir em uma economia de mercado? Em uma economia de mercado caracterizada pela presença de grande número de compradores e de vendedores, os preços refletem as quantidades que os vendedores desejam oferecer e a quantidade que os compradores desejam comprar de determinado bem. Em uma economia de mercado, os bens e serviços têm seus preços e quantidades determinados pelo livre jogo da oferta e da procura. Nesse tipo de economia, o valor de cada bem é medido pelo seu preço. Assim, quanto maior for a disposição das pessoas em apoiar seus desejos com dinheiro, mais elevado deverá ser o preço desse bem. A maneira que as pessoas gastam sua renda entre os diversos bens e serviços estabelece um sistema de avaliação entre eles, fornecendo uma estrutura de preços dentro do sistema econômico, que possibilita às empresas que buscam lucro produzir aquilo que as pessoas desejam. Tá? E agora, testes de múltipla escolha. Assinale com um X a resposta certa. As respostas podem ser encontradas no final do livro. Então, número 1. A microeconomia se preocupa em estudar, letra A evolução da produção total da economia, letra B, de Brasil, o comportamento da taxa de inflação do país, letra C, a interação entre as empresas e consumidores e a maneira pela qual produção e preços são determinados em mercados específicos, letra D, a relação existente entre o nível agregado de renda e o nível agregado de despesas de consumo. Letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Então, a resposta certa é a letra C, de Canadá. A microeconomia se preocupa em estudar a interação entre empresas e consumidores e a maneira pela qual produção e preço são determinados em mercados específicos. Número 2. A macroeconomia se preocupa em estudar, letra A,
A maneira pela qual os salários são determinados em um mercado específico. Letra B. B de bola. Como se determina o nível de produção total da economia, o nível geral de preços e o nível das taxas de juros. Letra C. Como se determinam o nível de produção total da economia e o nível das taxas de juros somente. Letra D, de Dinamarca. Como se determina o nível de emprego e o nível geral de preços somente. Letra E, o comportamento dos preços em mercados específicos. Então, a resposta no número 2 é a letra B de bola. B de Brasil. A macroeconomia se preocupa em estudar como se determina o nível de produção total da economia, o nível geral de preços e o nível das taxas de juros. Número 3. Suponha que as afirmações dadas a seguir apareçam como notícias em um jornal. Qual delas está mais claramente ligada à preocupação da teoria macroeconômica? Letra A. As montadoras vão diminuir os preços dos automóveis. Letra B. O Banco Central aumentou a taxa de juros. Letra C. Devido à ocorrência de geadas no Brasil, que ocasionou a quebra da safra de café, o preço desse produto sofreu elevação de 10% no mercado internacional. Letra D. A indústria de construção civil demitiu 2.000 trabalhadores no mês que passou. Então, a resposta correta é a letra B, de Brasil. Então, suponha que as afirmações dadas a seguir apareçam como notícias em um jornal. Qual delas está mais claramente ligada à preocupação da teoria macroeconômica? Letra B, de Brasil. O Banco Central aumentou a taxa de juros. Número 4. O custo de oportunidade de uma ação econômica. Letra A. É o valor da próxima melhor alternativa que deve ser sacrificada quando se faz um processo de escolha. Letra B. É o custo econômico da pior alternativa a ser utilizada na produção de um bem. Letra C. É a despesa pelos recursos mais utilizados para a obtenção de lucro em uma firma. Letra D. Mostra o que deve ser pago em termos de remuneração em cada ação econômica. Então, a resposta correta, a número 4, é a letra A, de Argentina. Então, o custo de oportunidade de uma ação econômica é o valor da próxima melhor alternativa que deve ser sacrificada quando se faz um processo de escolha. Número 5. Em uma curva de possibilidades de produção, o custo de oportunidade da produção do bem X, no que se refere à produção do bem Y, é representado, letra A, pela distância do eixo vertical até a curva. Letra B, pela distância do eixo horizontal até a curva. Letra C, por um movimento ao longo da curva. Letra D, todas as alternativas acima estão corretas. Então, a resposta correta do número 5 é a letra C, de Canadá. Em uma curva de possibilidades de produção, o custo de oportunidade da produção do bem X, no que se refere à produção do bem Y, é representado por um movimento ao longo da curva. Número 6. A existência de custos de oportunidade crescentes baseia-se no fato de que, letra A, os salários tendem a aumentar com o crescimento do nível de emprego. Letra B, as taxas de juros tendem a aumentar com o crescimento do nível de inflação. Letra C, os recursos utilizados na produção de um bem podem não ter a mesma eficiência quando utilizados na produção de outro bem. Letra D. Os custos de mão de obra de uma firma
típicas são elevados e tendem a crescer em uma proporção maior que o crescimento dos custos totais de produção. E letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Então, a resposta correta do número 6 é a letra C, de Canadá. A existência de custos de oportunidade crescentes baseia-se no fato de que os recursos utilizados na produção de um bem podem não ter a mesma eficiência quando utilizados na produção de outro bem. Tá? Então, finalizando os exercícios referente ao capítulo 2, da parte 1, fica pendente, meu povo, o começo da parte 2. Tá? Se não houver nenhum imprevisto, na minha próxima folga, semana que vem, eu começo a ler a parte 2, Noções Gerais de Microeconomia. Capítulo 3, Demanda, Oferta e Equilíbrio de Mercado. Tá? Parte 2, Noções Gerais de Microeconomia. Capítulo 3, Demanda, Oferta e Equilíbrio de Mercado. Tá? Meu povo. Então é isso aí, se não vai nenhum imprevisto, eu volto semana que vem, na minha próxima folga. E tchauzinho!